Este é o caso de hoje, tá bom? Este é o caso de hoje, onde a gente tem um caso de doença periodontal relativamente comum, onde nós temos, assim, olha, uma doença periodontal com uma perda óssea, assim, razoavelmente generalizada. E eu preciso dizer que isso daqui aparece nos nossos consultórios cotidianamente. Isso daqui é uma doença periodontal mais ou menos moderada a severa, depende de algumas coisas aqui. Vamos ver se eu melhorando a iluminação melhor aqui. E que a gente vai fazer? Gente, o que a gente vai fazer? O que nós vamos fazer nesse caso? Veja bem, a gente tem alguma perda óssea em todos os dentes e, e assim a primeira coisa que a gente vai pensar é qual é o diagnóstico. E quando a gente conseguir entender qual é o diagnóstico, as coisas acabarão ficando mais fáceis, né? Então, por exemplo, ó, perda óssea, perda óssea, perda óssea. Qual é o diagnóstico? Gente, não dá para fazer diagnóstico somente com a, a imagem radiográfica, tá? É errado. Como é que a gente faz diagnóstico? Com periograma. Ponto final. Quer fazer uma coisa certa? Periograma. Por isso, muita gente manda para mim radiografia, não adianta mandar radiografia, tem que ter um periograma. Aí, ai, mas eu não sei fazer periograma. Então, sonda. E aí, gruda aqui no peridiário que eu vou ensinar você a fazer um periograma. O que está acontecendo aqui, na maior parte das situações, é que isso daqui tem bolsa periodontal. Por que eu sei que tem bolsa periodontal? Porque possivelmente tem perda óssea. E que aqui a gente tem um alargamento do ligamento periodontal. E quando nós temos uma situação onde nós temos mais de 50% dos sítios com profundidade de sondagem, a gente vai fazer terapia antimicrobiana sistêmica. E esta é a grande mudança, e é por isso que você tem que estar aqui acompanhando a peridiária, porque muita coisa mudou. Antes, a terapia antimicrobiana sistêmica, ela ficava só restrita às periodontites chamadas agressivas, onde se sabia que nós tínhamos uma grande quantidade de periodontopatógenos. O que se sabe hoje é que mesmo as periodontites chamadas crônicas, o que é crônica? É aquela que é generalizada, aquela com grande presença de placa e cálculo, que antes se achava que não precisava de antibiótico, eles entenderam que esta periodontite chamada de crônica, ela também se beneficia demais com antibiótico. Qual antibiótico? De escolha para a periodontia é a amoxicilina com metronidazol. E tem que estar acompanhada pela instrumentação mecânica. Antibiótico não é tratamento para terapia mecânica mal feita. Ai, mas eu tenho dificuldade de raspar, é difícil raspar, eu não sei como é que faz. Então, gruda aqui no peridiária. O que você vai poder fazer é olhar para esses casos diferentes. Isso aqui é uma periodontite generalizada que vai precisar de terapia antimicrobiana sistêmica, sim. E tem algumas coisas que a gente tem que prestar atenção. Olha, alguma preocupação nesse 22. Por que o 22? O 22 tem bastante perda óssea. Tem alguma coisinha no periápice. Será que nesse periápice tem alguma coisinha que a gente possa se preocupar? Não, nesse periápice não tem, não é lesão periapical. O que a gente tem que se preocupar é que a gente tem alargamento do espaço do ligamento periodontal. Aprendam a ver isso, né? E, e isso identifica mobilidade ou trauma oclusal. Quando o paciente é alérgico à amoxicilina, eu opto pela azitromicina? Sim, azitromicina. No entanto, dizem que a azitromicina tem reação cruzada com a amoxicilina. Mas, em geral, a azitromicina tem sido bem tolerada. Ou vai usar somente metronidazol. Qual que é o problema de não usar amoxicilina? É que o metronidazol ele pega todos os anaeróbios, mas tem algumas bactérias que fazem respiração aeróbia e aí só o metronidazol não resolve. Esse é um detalhe, né? E aí, nesse caso, o paciente tem mobilidade em vários dentes. Sabe o que a gente faz? Olha, o que está acontecendo também é que esse paciente ele tem arredondamento de ápices, muito possivelmente pelo tratamento ortodôntico. Não é isso que acaba causando mobilidade, sabe? Mas uma
olha só o ligamento periodontal alargado, quando você enxerga o ligamento, ele tá maior. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai colocar gesso nessa perna quebrada. A gente vai fazer uma contenção. Todos os elementos que tiverem algum tipo de mobilidade e tá mais difícil da gente manter isso bem, tem que fazer uma contenção. Então, por exemplo, assim, ó, esse lateral podia fazer só no lateral, olha, podia fazer de canino a canino, porque eu vejo ligamento periodontal alargado aqui, 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 aqui. Pode ser apertamento, mas pode ser que por conta da inflamação periodontal, ele acabe ficando tudo um pouco mais móvel mesmo. Pode fazer contenção. E este 22 em especial, porque ele tem uma raiz curta, porque ele tem uma conformação cônica, você vai precisar fazer uma contenção, sabe por quê? Senão ele começa a extruir continuamente. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer tratamento periodontal básico, e se você tem dificuldade de fazer tratamento periodontal básico, tem que acompanhar o próximo evento, onde eu vou passar o meu método, para que você, mesmo que não seja especialista, consiga fazer um tratamento mais rápido. E vai fazer uma instrução de higiene para o paciente, mas não precisa ficar brigando com o paciente. Vai orientar o paciente a usar escova interdental, e a gente vai chamar esse paciente sequencialmente para a gente fazer um periograma. Então, faz a raspagem no método que você escolher, conta as histórias que colam no paciente, que eu vou explicar no meu evento semana que vem, faz o tratamento 6 semanas ou 40 dias depois, chama o paciente para fazer um novo periograma. Professora, e essas perdas ósseas, elas vão recuperar? Não, nem sempre. Professora, e esse dente que parece que tem lesão de furca? Faz uma boa instrumentação, faz um bom controle e que isso, às vezes, ele vai formar uma coisa chamada epitélio juncional longo. O epitélio juncional longo é quando a gente tem o epitélio da bolsa aderida numa superfície dentária. Rosângela está perguntando aqui, professora, como é que eu faço essas contenções? Quais dentes seriam contidos? Excelente pergunta. A gente vai fazer contenção nos dentes que têm mobilidade assim. Quando você tem, vou voltar a imagem aqui. Por exemplo, eu tenho um lateral com mobilidade, só que o central tem mobilidade. Se eu emendar. Por que eu sei que tem mobilidade? Porque o ligamento está largado. Mas o canino também tem mobilidade, porque ele está largado. Aí o outro central talvez não, o outro lateral talvez não. Mas não adianta fazer a mobilidade, a contenção somente nos dentes adjacentes, porque os outros estão móveis. Aí o que acontece, a gente aumenta a mobilidade dos 3. Quando a gente tem dentes adjacentes com perda óssea, se você faz só a contenção nos dentes adjacentes, você aumenta a mobilidade de todos. Aí existe uma coisa chamada polígono de Roy. No polígono de Roy, você vai fazer de canino a canino. Se a oclusão permitir, quando o paciente faz máxima intercuspidação, se couber, sem tocar no inferior, fazer palatina, é legal, hein? Porque fica estético, porque fica bonito, porque não interfere, vai ter que usar escova interdental para higienizar mesmo, aí é ótimo. Se o paciente tiver uma mordida profunda, não dá. Aí vai fazer por vestibular. Aí você tem 3 opções de contenção. A primeira opção é pegar um fiozinho ortodôntico trançado, sem memória, e colocar uma bolinha de resina composta. Qual que é a vantagem disso? É barato e fácil de fazer. A segunda opção é fazer uma contenção com fibra de vidro, e a marca comercial é a Interlig, da Angelus. Se você usa a Interlig da Angelus, ela é estética, a desvantagem é que ela é um pouco mais cara e um pouco mais grossa. E uma outra opção é você pegar bem com resina composta e unir as interproximais. Pega uma resina composta, junta só as interproximais, com sistema adesivo, tudo, pronto, você tem uma contenção unindo o esmalte. A adesão esmalte é maravilhosa, pronto, só une as interproximais. Fica bonito, fica estético. Ó, por exemplo, nessa situação, a gente tem o canino, mas a gente tem o pré-molar, que
está em risco. Aqui, nessa situação, esse premolar devia estar nessa contenção. Às vezes é contenção ortodôntica, né? Mas assim, ó, o premolar está com perda óssea. Ele precisaria. E o que é proibido em contenções é contenção de paciente que não higieniza, tá? Se não higienizar. E outra coisa, gente, pecado maior é pegar esse tipo de tratamento e não colocar na manutenção preventiva. Teria sido melhor não tratar. Doutora Érica falando, paciente em tratamento por 1 ano, sempre com raspagens a campo fechado, mas com perda óssea avançada e molares, mobilidade de bolso 7 milímetros. Você opta por raspar a campo aberto? Gente, raspagem a campo aberto não tem mais justificativa de fazer. Por que vai fazer raspagem a campo aberto? Já se sabe que a doença periodontal é uma disbiose, é um desequilíbrio microbiano. Não é mais o cálculo. Já se sabe que o papel do cálculo não é tão importante na evolução da doença periodontal. E que mesmo na presença de cálculo residual, não é o cálculo residual o problema do não fechamento de bolsa. O problema é você não conseguir equilibrar o ambiente microbiano. Esse é o problema. E é por isso que eu falo que você vai ser um dentista valorizado quando aprender isso que eu ensino no meu método, que é ensinar a fazer o tratamento periodontal, que eu ensino o método, e eu ensino como fazer a manutenção. Tem que saber vender a manutenção. Eu sei que é difícil. Eu sei, eu já vivi isso. Você vai lá, faz o tratamento maravilhoso, o paciente vai embora. Aí depois recidiva. Não resolveu. Aí, por exemplo, a bolsa ainda está aberta. Não seria o caso de fazer uma terapia antimicrobiana sistêmica? Será que não errou de antes da primeira intervenção estar fazendo terapia antimicrobiana sistêmica, já que hoje nós temos um novo paradigma de que a questão é a gente conseguir equilibrar essa microbiota. Porque a gente tem desbiose, a gente tem mais bactéria do mal do que bactéria do bem, mais periodonto patógeno do que bactéria de microbiota normal. É por isso, a gente tem que equilibrar isso. O problema não é a bolsa, o problema não é o campo fechado, o problema não é o cálculo residual. Por isso que eu falo que o tratamento periodontal ficou tão fácil que qualquer um pode fazer. Você não precisa ser dentista, não precisa ser especialista. E isso é uma super oportunidade. Quantos casos de pério você deixa passar por debaixo do seu nariz? Quantos casos você está encaminhando? Quantos casos vai, encaminha, aí o paciente vai para manutenção preventiva com o especialista? Se você for especialista, nem fica doidinho com isso que eu tô falando, não, porque o problema é que a gente não aprende em lugar nenhum, não aprende na escola, não aprende na especialização, como vai fazer manutenção preventiva. Aí o paciente não volta, a gente perde a recorrência, a gente perde a saúde do paciente, a gente perde a oportunidade de gerar valor do paciente, que é ter saúde bucal. O que ele quer? Ele quer ter saúde bucal. A gente não consegue. Por quê? Porque ninguém ensina. Todas as contenções periodontais serão sempre em alguns, sempre, ou serão para sempre, ou em alguns que podem ser por um determinado período de tempo. Ai, que pergunta boa. Silvana, quando o caso tem assim, ó, por exemplo, o caso, por exemplo, já tem periodonto reduzido. O que é periodonto reduzido? É pouco osso. O paciente tem pouco osso. Não vai melhorar. Aí eu faço uma contenção permanente e eu explico nas palavras que o paciente pode entender que isso daqui é uma união que faz a força. Quando o paciente tem uma situação, por exemplo, este canino e premolar, eles têm mais ou menos 50% de nível ósseo. Não é pouco, não é pouco mesmo. Perdeu um tanto, mas não é pouco. Aí o que eu faço? Não é pouco, isso daqui pode ser temporário. Por que vai ser temporário? Porque é mais fácil o paciente higienizar se ele for temporário, só por isso. Por exemplo, esta perda óssea aqui, que é mais ou menos assim em forma de cratera. Às vezes o paciente tem uma interferência oclusal e ele faz essa perda óssea em forma de cratera. Isso daqui vai resolver. É difícil a gente fazer contenção em molar. Molar tem que fazer uma bolinha de resina na vestibular e vai colocar fio ortodôntico. Atrapalha, machuca, o paciente se queixa. Mas, por exemplo, teve uma interferência oclusal e a gente vai esperar formar osso.
aí ela pode ser temporária, porque tem bastante osso remanescente, ele vai ficar bom. Quanto tempo vai deixar? A gente pode deixar esse dente mais ou menos mais de 4 meses. É assim, demora 3 meses para a gente ter neoformação óssea, mas se arredonda para 4. Mas quando você está vendo que é muito osso que precisa ser ganho, você pode colocar um pouco mais. E vou contar outro segredo para vocês, tá? Os meus pacientes de manutenção preventiva, que eles vão ficando, 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 e eles vão ficando cada vez melhores, porque eles ficam por bastante tempo sem doença, eu começo a ver uma neoformação óssea, eu vejo um tecido crescer. Qual é o problema? O problema é, como a gente não aprende a fazer manutenção preventiva em lugar nenhum, não aprende na escola, não aprende em lugar nenhum. Aí o paciente trata, aí volta a doença, muito tempo depois ele vai em outro dentista, aí ele trata, aí volta a inflamação e ele vai em outro dentista. Toda vez que ele tem inflamação, ele tem perda tecidual. Então ele fica naquele ciclo, trata, volta o problema. E às vezes são ciclos longos. É por isso, para não acontecer isso, e a gente olha nos olhos do paciente e fala assim: paciente, está acontecendo isso. Não é para acontecer isso, tá? Para não acontecer isso, presta atenção no que eu vou te dizer. Nesse presta atenção no que eu vou te dizer, você vai fazer isso aqui. Aí você vai vender um programa de manutenção preventiva em pacote anual, onde o paciente volta sempre, onde você conta histórias que colam na cabeça, onde você usa andragogia, onde o paciente vai entender que isso é importante para ele, que isso é econômico para ele se o problema é dinheiro, que isso é indolor para ele se o problema é medo de dentista, que isso não vai fazer perder o dente se o problema é medo de perder o dente, que você é o dentista de valor porque você é o dentista dos sonhos, só você fez isso, né? Professora, tem alguma diferença utilizar fio dental para fazer a contenção do fio do fibra de vidro? Tem alguma contraindicação? Tem. Fio dental, ele vai se degradar no meio bucal, porque ele é um componente orgânico. É a mesma coisa da fibra de vidro, né? Que é a Intelig da Angelus. Tem outras marcas importadas, mas a Intelig da Angelus é super, super custo-benefício, embora não seja baratinho, baratinho, ele é bom. Mas fio dental não é legal. Usa fio ortodôntico. Ou, por exemplo, o paciente quer uma coisa estética, você pode usar somente resina composta. Qual é o problema? A resina composta quebra. Aí eu falo para o paciente: paciente, a resina composta quebra. Se quebrou, volta aqui porque eu quero saber. Se a contenção somente de resina quebrou, significa que tem interferência oclusal. Tem muita força oclusal ali. Ou ajusta a oclusão, ou o paciente tem parafunção. Só que também é o seguinte, né? Depende do tamanho do dente. Uma coisa é uma contenção só de resina em incisivos, outra coisa é em molares. São dentes robustos, com um pouco mais de força e com mobilidade de ligamento. Então, meio que, mais ou menos, tudo depende. Mas só fio dental não pode.